Existe uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer: como alguém pode trabalhar durante anos e ainda assim continuar pobre? Acorda cedo, cumpre responsabilidades, faz horas extras, aceita pressão. Mesmo assim, o dinheiro nunca parece suficiente. O mês começa com esperança e termina com preocupação. O esforço é real, o cansaço é verdadeiro, mas o avanço não acontece. E com o passar do tempo, surge um pensamento silencioso: talvez a vida seja assim mesmo. Mas Salomão enxergava essa situação de forma completamente diferente. Ele escreveu algo que muda toda essa perspectiva. Ele disse que todo trabalho árduo traz lucro, mas que o falar precipitado leva à pobreza. Essa frase revela algo profundo. O problema muitas vezes não é o trabalho. O problema é o tipo de trabalho. Muita gente trabalha muito, mas trabalha sem direção. Esse é o primeiro erro que mantém pessoas presas. Trocar tempo por dinheiro sem construir valor. Quando alguém depende exclusivamente de vender horas de trabalho, existe um limite físico inevitável. O dia tem apenas 24 horas. O corpo tem limites. A energia tem limites. Salomão entendeu que prosperidade não nasce apenas de esforço. Ela nasce de sabedoria aplicada. Enquanto alguns trabalham apenas para receber salário, outros aprendem a construir algo que continua gerando valor mesmo quando eles não estão presentes. Esse é o primeiro ponto do Código de Salomão. Trabalho sem estratégia gera cansaço. Trabalho com sabedoria gera crescimento. Outro erro silencioso é confundir movimento com progresso. Você pode estar ocupado todos os dias e ainda assim não avançar. Responder mensagens, resolver problemas urgentes, correr de tarefa em tarefa. No final do dia, a sensação é de esforço. Mas esforço não significa evolução. Salomão observava o mundo com atenção. Ele via pessoas correndo o tempo todo e, mesmo assim, permanecendo no mesmo lugar. Ele escreveu que o machado cego exige mais força. Mas quem afia o machado trabalha com menos esforço e mais resultado. Isso significa que estratégia economiza energia. Se você trabalha muito e continua no mesmo lugar, talvez o problema não seja esforço insuficiente. Talvez seja falta de afiar o machado. Outro erro que mantém pessoas trabalhando anos sem prosperar é a ausência de visão. Quando alguém não tem visão clara de onde quer chegar, qualquer caminho parece aceitável. A pessoa aceita qualquer trabalho, qualquer rotina e qualquer ritmo. Salomão governava com visão. Ele sabia exatamente o que estava construindo. Ele organizava seu reino pensando em estabilidade, crescimento e legado. Quem não tem visão vive apenas reagindo às circunstâncias. Outro erro profundo é a mentalidade de sobrevivência. Sobreviver significa resolver apenas o agora, pagar a conta do mês, resolver a urgência do dia e esperar que o próximo mês seja melhor. Construir é diferente. Construir significa pensar no futuro enquanto resolve o presente. Salomão não governava apenas para manter o reino funcionando. Ele estruturava o reino para crescer. Quando você vive apenas para sobreviver, nunca cria base para prosperar. Outro fator que mantém pessoas trabalhando muito e avançando pouco é a falta de educação financeira. Muitos aprendem a trabalhar, mas nunca aprendem a administrar. Ganham mais e gastam mais, recebem bônus e aumentam o padrão de vida. Conseguem renda extra e criam novas despesas. Sem controle financeiro, qualquer aumento de renda desaparece rapidamente. Salomão entendia isso. A Bíblia mostra que na casa do sábio há provisão e reserva. Isso significa que sabedoria financeira não começa quando o dinheiro sobra, começa quando se aprende a administrar. Outro erro invisível é o medo de mudar de estratégia. Algumas pessoas percebem que o caminho atual não leva ao crescimento. Ainda assim, continuam nele por medo. Medo de tentar algo novo, medo de falhar, medo de perder segurança. Mas permanecer no mesmo sistema raramente produz resultado diferente. Salomão entendia a importância da adaptação. Ele ajustava alianças, estratégias comerciais e estruturas administrativas conforme o reino crescia. Crescimento exige mudança. Outro erro comum é trabalhar apenas para pagar contas. Quando toda a energia é consumida por despesas, não sobra espaço para a construção. Salário entra, contas saem. No mês seguinte, o ciclo recomeça. Salomão ensinava algo diferente. Ele dizia que o sábio guarda recursos, não por medo, mas por prudência. Quem guarda cria espaço para investir. Quem investe cria oportunidades. Sem reserva, qualquer imprevisto interrompe progresso. Existe também o erro da comparação. Muitas pessoas trabalham anos em um lugar porque acreditam que não existem outras opções.
ou porque comparam sua situação com a de quem está pior. Comparação distorce percepção. Salomão não governava olhando para outros reis. Ele governava com visão própria. Quem quer prosperar precisa olhar para frente, não para o lado. Outro erro poderoso é ignorar o valor do conhecimento. Trabalho manual pode gerar renda, mas conhecimento gera multiplicação. Salomão se tornou extremamente rico porque sua sabedoria resolvia problemas complexos. Reis viajavam para ouvi-lo, eles pagavam por conhecimento. Quando alguém investe em aprender, sua capacidade de gerar valor aumenta. Ignorar aprendizado mantém a pessoa limitada. Outro ponto essencial é a falta de planejamento. Sem planejamento, o dinheiro decide o destino da pessoa. Com planejamento, a pessoa decide o destino do dinheiro. Salomão governava com estrutura. Ele sabia quanto o reino produzia e como os recursos eram distribuídos. Planejamento transforma esforço em resultado. Existe ainda o erro da gratificação imediata. Trabalhar muito gera desejo de recompensa rápida. Comprar algo para aliviar o estresse. Gastar para celebrar esforço. Aumentar consumo para sentir progresso. Mas prosperidade exige paciência. Salomão entendia que existe tempo para plantar e tempo para colher. Quem consome toda a colheita nunca terá a próxima plantação. Outro erro silencioso é ignorar oportunidades pequenas. Muitas pessoas esperam oportunidades grandes. Enquanto isso, ignoram oportunidades menores que poderiam iniciar crescimento. Salomão ensinava que quem é fiel no pouco se torna confiável no muito. Grandes oportunidades raramente aparecem de repente. Elas nascem de pequenas decisões consistentes. Também existe o erro da falta de disciplina. Disciplina não depende de dinheiro, depende de escolha. Algumas pessoas acreditam que serão disciplinadas quando tiverem mais recursos. Na realidade, disciplina precisa vir antes. Salomão escrevia sobre diligência porque sabia que constância cria prosperidade. Sem disciplina, esforço se perde. Outro erro é não proteger tempo. Tempo é o recurso mais valioso que existe. Quem desperdiça tempo em distrações perde oportunidades invisíveis. Salomão dedicava tempo à reflexão e planejamento. Sem tempo protegido, nenhuma estratégia funciona. Outro fator é a ausência de propósito. Quando alguém trabalha apenas para sobreviver, o trabalho se torna pesado. Quando alguém trabalha com propósito, o trabalho ganha direção. Salomão governava para construir algo maior que riqueza. Propósito sustenta a perseverança. No fundo, o erro que mantém pessoas trabalhando anos e permanecendo pobres não é preguiça. É falta de estrutura mental e estratégica. Trabalhar é necessário, mas trabalhar sem sabedoria é como correr em uma esteira. Existe movimento, existe esforço, mas não existe avanço. O Código de Salomão revela que prosperidade começa quando o esforço encontra direção. Agora eu quero que você reflita. Você tem trabalhado apenas para sobreviver ou para construir algo maior? Seu esforço tem direção ou apenas rotina? Responder essas perguntas com honestidade pode mudar sua trajetória. Se trabalhar muito fosse suficiente para prosperar, quase todo trabalhador seria rico. Mas a realidade mostra algo diferente. Milhões de pessoas passam décadas se esforçando e, mesmo assim, continuam vivendo no limite financeiro. Não porque são preguiçosas, não porque não tentaram, mas porque repetiram o mesmo modelo de vida por anos. Salomão observava esse padrão com clareza. Ele entendia que o problema não estava no trabalho em si. O problema estava na forma como o trabalho era direcionado. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é entender uma verdade importante. Trabalho sem aprendizado mantém você no mesmo nível. Se você trabalha hoje exatamente da mesma forma que trabalhava 5 anos atrás, provavelmente seus resultados também não mudaram muito. Crescimento exige evolução. Salomão valorizava profundamente o conhecimento. Ele escreveu que a sabedoria é a coisa principal, e que com tudo o que você adquirir, deve adquirir entendimento. Isso significa que prosperidade começa quando você decide aprender algo novo. Aprender sobre dinheiro, aprender sobre investimento, aprender sobre negócios, aprender sobre valor. Quem aprende aumenta sua capacidade de gerar renda. Outro ponto essencial é mudar a relação com o próprio trabalho. Muitas pessoas trabalham apenas para cumprir tarefas. Fazem o mínimo necessário, esperando que o tempo resolva tudo. Mas o tempo não constrói riqueza, estratégia constrói. Salomão enxergava trabalho como construção de sistemas. Ele não apenas administrava tarefas do reino, ele criava estruturas que continuavam produzindo riqueza. Esse é um princípio poderoso. Quem depende apenas de esforço físico vive limitado. Quem cria sistemas multiplica resultados. Outro aspecto fundamental é parar de usar todo o dinheiro para manter o presente.
Quando toda a renda é usada para pagar contas e manter estilo de vida, o futuro nunca é construído. Salomão ensinava que o sábio guarda recursos. Guardar não significa viver com medo, significa criar liberdade. Reserva financeira cria escolhas. Sem reserva, qualquer problema se transforma em crise. Outro erro que precisa ser corrigido é a falta de investimento. Muitas pessoas acreditam que investir é algo apenas para ricos. Salomão ensinava exatamente o contrário. Ele escreveu que devemos investir em vários lugares, porque nunca sabemos qual prosperará. Isso revela uma mentalidade avançada para sua época. Investimento significa colocar recursos para trabalhar por você. Quando apenas você trabalha, a renda depende do seu esforço. Quando seus recursos trabalham, a renda pode crescer além do seu tempo. Outro ponto decisivo é parar de aceitar a mentalidade de escassez. Algumas pessoas cresceram ouvindo que dinheiro é difícil, que prosperar é raro ou que riqueza é suspeita. Essas crenças silenciosas moldam comportamento. Se alguém acredita que prosperidade não é para ele, suas decisões inconscientes sabotam crescimento. Salomão era profundamente espiritual e extremamente próspero. Ele entendia que riqueza não é inimiga da fé. O problema é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Quando essa mentalidade muda, as decisões também mudam. Outro passo importante é aprender a calcular riscos. Muitas pessoas permanecem presas ao mesmo trabalho por décadas porque temem qualquer mudança, mas segurança absoluta raramente existe. Salomão ensinava prudência, não paralisia. Prudência analisa riscos antes de agir. Paralisia usa o risco como desculpa para nunca agir. Prosperidade exige coragem equilibrada. Outro fator essencial é o ambiente. Com quem você convive influencia suas decisões. Se todas as pessoas ao seu redor acreditam que crescer é impossível, você começará a acreditar também. Salomão cercava-se de conselheiros sábios. Ele entendia que boas influências ampliam visão. Ambiente certo acelera crescimento. Outro ponto poderoso é a gestão do tempo. Quem trabalha o dia inteiro chega em casa cansado e usa todo o restante do tempo apenas para distração dificilmente construirá algo novo. Salomão reservava tempo para reflexão. Pensar estrategicamente pode parecer improdutivo no curto prazo, mas cria avanços enormes no longo prazo. Sem tempo para pensar, você vive apenas reagindo. Outro erro comum é ignorar habilidades. Cada pessoa possui capacidades que podem gerar valor no mercado, mas muitas nunca exploram isso. Talvez você saiba ensinar algo, talvez saiba construir algo, talvez saiba resolver problemas que outros não conseguem. Salomão transformou sua maior habilidade, a sabedoria, em uma fonte gigantesca de valor. Quando você identifica suas habilidades, cria novas possibilidades de renda. Outro passo importante é parar de esperar reconhecimento automático. Algumas pessoas acreditam que, se trabalharem bem por muitos anos, alguém perceberá e recompensará. Às vezes isso acontece. Muitas vezes não. Salomão ensinava a iniciativa. Quem quer crescer precisa buscar oportunidades, não apenas esperar por elas. Outro ponto decisivo é eliminar gastos que sabotam crescimento. Prosperidade não depende apenas de quanto você ganha, mas de quanto você consegue manter e multiplicar. Pequenos gastos repetidos podem consumir grandes oportunidades. Salomão valorizava equilíbrio financeiro. Outro aspecto essencial é desenvolver paciência estratégica. Crescimento financeiro raramente acontece rápido. Construir estabilidade exige anos de disciplina. Salomão consolidou seu reino ao longo de décadas. Quem busca resultados imediatos muitas vezes abandona processos que estavam prestes a dar resultado. Outro ponto fundamental é aprender a lidar com erros. Quem tenta algo novo pode falhar, mas erro não é derrota definitiva, é aprendizado. Salomão escrevia que o sábio aprende até com a correção. Quem se recusa a tentar por medo de falhar permanece no mesmo lugar. Também é importante desenvolver visão de longo prazo. Se suas decisões são sempre baseadas no próximo mês, você continuará preso ao presente. Prosperidade exige pensar em 5 anos, 10 anos, até gerações. Salomão estruturava seu reino pensando no futuro. Outro passo essencial é alinhar fé e ação. Algumas pessoas oram por prosperidade, mas continuam tomando decisões que produzem escassez. Fé não substitui sabedoria. Salomão buscava Deus e também organizava o reino. Fé abre caminhos, sabedoria constrói. Outro fator importante é a disciplina emocional. Decisões financeiras tomadas com base em emoção geralmente criam problemas. Comprar para aliviar frustração, gastar para celebrar esforço, assumir compromissos por pressão social. Salomão ensinava domínio próprio. Quem domina emoções protege recursos. No fundo, o Código de Salomão revela algo muito claro. Trabalhar muito não garante prosperidade, mas trabalhar com sabedoria transforma esforço em crescimento.
O erro que mantém pessoas trabalhando anos e continuando pobres não é falta de trabalho, é falta de estratégia. Agora eu quero que você reflita. Você tem apenas trabalhado ou também aprendido, planejado e investido? Seu esforço está construindo algo duradouro ou apenas mantendo o presente? Responder isso com honestidade pode mudar sua história. Escreva nos comentários: meu trabalho agora tem direção e sabedoria. Isso não é apenas uma frase, é o começo de uma nova mentalidade. Se esse conteúdo trouxe clareza, se inscreva no canal. Aqui continuamos explorando o Código de Salomão para transformar esforço em prosperidade com propósito. Porque trabalhar muito pode cansar, mas trabalhar com sabedoria constrói legado.